eu quero falar aqui um pouco sobre os sintomas da tendência de matar soldados feridos. Porque talvez você diz: ah, pastor Eibe, eu não sou desse jeito não. Eu não mato soldado ferido. Eu sei que todos nós pensamos que nós não somos. Mas na medida que eu vou aprofundando aqui, eu acho que você vai ver que todos nós temos, humanamente falando, naturalmente falando, um pouco essa tendência de matar os feridos. De matar os feridos. Então preste bem atenção. Vamos falar sobre os sintomas dessa tendência de matar soldados feridos. Primeiro sintoma: esquecer todas as coisas boas que esses soldados já fizeram. Parece que dá uma amnésia diabólica. Eu lembro de um pregador muito famoso na televisão, que caiu em adultério e confessou o adultério dele publicamente. E eu lembro que a Rede Globo, ela divulgou demais esse adultério desse pastor, e foi um certo escândalo. E eu tenho um amigo, o nome dele é pastor Epaminondas, e ele era gerente de um banco, e ele já era um homem de Deus, um pastor. E ele tinha um outro amigo, que ainda não era evangélico, que era gerente de um outro banco, e também gerente, mas não era evangélico. O que o pastor Epaminondas começou a pensar: ai, como que eu vou encarar meu amigo? Porque meu amigo tinha me dito que ele assistia tanto esse pregador na televisão, que ele gostava tanto desse pastor, e agora a Rede Globo divulgando a falha moral desse pastor. Ai, como que eu vou encarar esse meu amigo? Aí a próxima vez que ele esteve lá na cidade do amigo dele, e viu esse amigo, o amigo ainda não era convertido, e o pastor Epaminondas viu ele e falou assim: olha, que coisa triste, né, que aconteceu com o pastor fulano de tal. Aquela pessoa ainda não convertida, sabe o que ele disse? Ele olhou para o pastor Epaminondas e ele disse: é verdade, Epaminondas, eu fiquei muito triste, mas sabe, eu perdoo aquele pastor. Eu perdoo aquele pastor porque eu nunca vou poder agradecer aquele pastor o suficiente por tudo que as mensagens dele ajudaram tanto a mim como a minha família. Impressionante, uma pessoa que ainda nem era evangélica estava com melhor atitude do que muitas vezes nós evangélicos. Então, uma das tendências de matar soldado ferido é essa amnésia diabólica, de esquecer todas as coisas boas que aqueles soldados fizeram. Segunda sintoma dessa tendência de matar soldado ferido é condenar, é falar mal, condenar. Interessante que a Bíblia fala que o diabo é o acusador dos irmãos. O diabo é o acusador dos irmãos, que os acusa dia e noite diante do trono de Deus. A Bíblia fala isso. Eu achei fantástico a história verdadeira do John Hyde. O John Hyde foi um dos homens que na época do avivamento na Índia, dizem, foi o homem que através das suas orações, Deus usou para ser o catalisador do grande avivamento na Índia. Ele fazia o seguinte: ele ficava orando por uma certa cidade, dia e noite, horas e horas e horas, dia e noite, dia e noite, dia e noite, até haver avivamento naquela cidade. Aí depois que o avivamento já estava acontecendo naquela cidade, ele começava a orar para outra cidade. O John Hyde, ele era, um dos apelidos dele era joelho de camelo, porque de tanto ele orar de joelhos, criou-se grandes calos no joelho dele. Ele orava de joelhos com a cabeça para baixo, no mínimo 10 horas por dia. Quando ele morreu, o médico que fez a autópsia do corpo dele não sabia quem ele era, e disse assim: qual era a profissão desse homem? Falaram: por que, doutor? Isso é muito estranho. Quando eu abri o corpo dele para tentar ver as coisas, mas por quê? Por que, doutor? Não, ele trabalhava de cabeça para baixo, era? Mas por que o senhor diz isso, doutor? Porque os órgãos estavam todos deslocados para o centro e para cima. Olha só que coisa forte. E o John Hyde conta uma história que ele estava lá de joelhos orando para tal cidade,
e estava orando por um pastor naquela cidade. E ele estava orando assim: Senhor, o pastor fulano, ele conhece muito a palavra, ele é um grande teólogo, mas ele é só intelectual, Senhor, nada de fogo, ele é frio, ele é uma geladeira, Deus. Bota fogo nessa geladeira, Senhor, porque esse homem é frio, é só letra, e letra mata. Ele orando assim, quando de repente ele sentiu fisicamente um dedo nos lábios dele assim. Aí ele parou de orar. É claro que pararia qualquer um, né? Aí ele parou de orar e ele ouviu uma voz bem baixinha falar no ouvido dele: quem toca no meu ungido, toca na menina dos meus olhos. Ele disse, aí a revelação veio, ele falou: Senhor, me perdoe, que eu estava servindo de acusador dos irmãos diante do teu trono. Esse é o papel do diabo. Mas tem crente que... Você sabe uma coisa, irmão? Nem Deus quer ouvir suas fofocas. Nós não podemos estar condenando. Eu não sei por que parece que crente gosta de falar do último líder que divorciou, do último escândalo. Que apetite mórbido é esse, meu irmão? Nós vamos falar das coisas que Deus está fazendo, não vamos falar das coisas que o diabo está fazendo. Amém? Aí o John Hyde falou assim: Deus, então como que eu devo orar por esse irmão? Deus falou assim: ore me agradecendo pelas qualidades que ele tem, e aí peça que eu derrame ainda mais fogo sobre ele. E ele começou e falou: Senhor, esse pastor, ele é sincero, Pai, ele conhece a tua palavra, ele ama a sua palavra, ele é um estudioso, ele é um maravilhoso. Taca mais fogo ainda mais nele, Senhor. Irmão, depois que ele começou a orar dessa nova forma, ele disse que não demorou muito, aí veio a notícia daquela cidade, que aquele pastor estava pregando com fogo, com sinais, e que havia um grande avivamento naquela cidade, para a glória de Jesus. Queridos, eu vi uma história, não sei se é verdadeira, mas é de um pastor que estava jejuando, e ele tinha feito um propósito de jejuar até tal dia, tal hora, e eu sei que antes do jejum dele terminar, a esposa e os filhos tinham que comer, né? Ele estava aqui no quarto trancado, mas a esposa dele estava cozinhando um feijão, e ele sentiu o cheiro do feijão vir por debaixo da porta assim. Aí ele falou: Senhor, tu vais me perdoar, mas eu vou entregar o jejum agora, antes da hora. Ele saiu e encheu a pança de feijão. Aí quando estava com a barriga cheia, né, depois de jejuar, deu um sono profundo, aí ele foi dormir. Enquanto estava dormindo, alguém chegou na casa: pastor, tem um endemoniado. Tem um endemoniado, pastor, veio expulsar o demônio. Aí ele pediu perdão a Deus, falou: Senhor, me perdoe, que eu realmente entreguei o jejum antes da hora, tudo, mas eu sei que não é pelos meus méritos, é pelos méritos do sangue de Jesus que eu vou, e eu vou mesmo. A Bíblia, a tua palavra promete: em meu nome expelirão demônios. Chegou lá e foi expulsar o demônio. Irmãos, a pessoa endemoniada e os parentes dela, ninguém soube dessa história do feijão, ninguém sabia. Mas quando o pastor foi expulsar, ele falou assim: sai, demônio. O demônio falou: não saio. Ele falou: sai em nome de Jesus. O demônio: não saio. Ele falou: sai, porque eu estou te ordenando em nome de Jesus. O demônio olhou para ele e falou assim: você acha que com essa barriga cheia de feijão você vai me expulsar? Aí o pastor, achei tão lindo a resposta dele, e falou assim: olha, eu te expulso, não é pelos meus métodos, é pelos métodos do nome de Jesus. Então você vai sair pelo nome de Jesus, com feijão ou sem feijão, sai! Em nome de Jesus. E o demônio saiu, e a pessoa foi liberta. Amém? Aleluia. Olha para o seu vizinho e fala assim: com feijão ou sem feijão, você é um abençoado por Deus. Aleluia.
Romanos 8:1 diz: agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, irmão? Levante as duas mãos e diga: obrigado, Jesus, que não há nenhuma condenação. Diga: não existe condenação contra a minha pessoa. Aleluia! Outro sintoma dessa tendência diabólica de matar soldado ferido é quando a gente julga e fala mal. Tiago capítulo 4, versículos 11 a 12. Tiago 4, 11 a 12 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Ah, mas esse quarto sintoma dessa tendência de matar soldado ferido é a mais forte. Sabe qual é? Ignorar. Porque às vezes a pessoa fala assim: pastor, Deus sabe que eu não falo mal mesmo quando eu fico sabendo de um irmão que caiu em pecado, de um irmão que está com problema. Eu não falo mal mesmo, eu nem gosto que as outras pessoas fiquem falando. Amém, parabéns, você não fala mal, mas você também não faz nada. Não faz nada para restaurá-lo. Você sabe o que a Bíblia fala em Efésios capítulo 5, versículo 11? Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Quem cala, consente. Se você só fica calado e não faz nada para restaurá-lo, você ainda está errado, com todo o carinho que eu digo. Ainda está errado. Porque esse sintoma de ignorar simplesmente e de não ir atrás, irmãos, nós temos que começar a mudar nossa cultura cristã. Toda vez que você souber de um irmão que foi atingido por um maligno, nós temos que ter aquele de um exército bem treinado. Vamos socorrer, vamos atrás. Abra sua Bíblia agora, por favor. Você vai deixá-la aberta por muito tempo, porque nós vamos ficar aqui nesse texto algum tempo. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas 10, 30 em diante. Deixa eu falar uma coisa. As células dessa igreja são uma bênção, estão fazendo tanto para a glória de Jesus. E eu creio que quando cada membro de cada célula tiver esse DNA, isso fazendo parte do seu código genético, de toda vez que tiver um irmão que tem qualquer problema, de ir atrás e restaurá-lo, meu irmão, é uma coisa muito linda.